Olá pessoal, muito boa noite, sejam bem-vindos a mais uma quarta-feira de Conversa Plena. Já tradicional nosso bate-papo aí no meio da semana, todas as quartas-feiras às 20 horas e 30 minutos, sempre com aquele algo mais sobre saúde integral, sobre vida, né? Sobre conhecimento a serviço da vida, sobre muitas outras coisas que a gente acaba encontrando aí no nosso dia a dia, para levar para você um pouquinho mais de luz, né? De esperança, de entendimento e quem sabe assim, né? Aqueles momentos que a gente passa no nosso dia a dia possam acontecer e serem entendidos e depois com as suas melhores ações colocadas nos seus devidos lugares e ao mesmo tempo, né, que a gente se sinta muito bem. Para você que está chegando agora, que vai assistir nessa live, seja muito bem-vindo. Para você que vai assistir depois, também seja muito bem-vindo. Hoje nós vamos falar precisamos falar sobre os seus inimigos. E aí, você tem inimigos? Né? Quem são eles? Quem é o seu maior inimigo hoje? Né? Essa pergunta é meio ampla e vaga, mas a gente pode trazer, né, através dela vários entendimentos e conseguir entender o porquê que isso te incomoda, que esse inimigo te incomoda tanto. Vai estar dividindo aqui a telinha comigo daqui a pouco, diretamente da Clínica Plena, na Fabíola Libardi, onde sempre de quarta-feira a gente bate um papo legal, descontraído. Né? Então você pode ficar aqui, pode pegar esse aviãozinho, indicar para o seu inimigo, para a sua inimiga, né? Que de repente dessa ação sai bons frutos e começa aí aquela bandeirinha branca de paz entre as pessoas, tá bom? Eu vou chamar já a Fábio aqui para falar comigo, para a gente testar luz, som, áudio, testar tudo que for possível para que a live fique redondinha. E aí você vai, enquanto isso, você que já está assistindo, vai mandando para o pessoal, né, que você conhece, que pode usufruir dessa live. Quarta-feira, véspera de feriado, você que já chegou em casa, já está bem, ó, olha lá. Oi! Oi, Fá, tudo bem? Tudo, e com vocês? Tudo tranquilo, já estamos aqui. Hoje parece sexta-feira, mas não é? Então, né, tem essa questão de feriado no meio da semana, né, parece que dá uma quebrada no clima. Mas sabe que eu não estava nem lembrando, acho que foi uma semana meio atípica, mais corrida, assim, né, com coisas diferentes para fazer. E hoje à tarde, alguém falando, mas daí eu volto só depois da manhã, porque amanhã não dá. Por que não dá? Aí, opa, não dá porque tá fechado. Aí que eu raciocinei. Olha, se eu te falar que há muito tempo eu não tenho essa sensação de quando é feriado, quando é férias, quando é isso, quando é aquilo. Pois é. Não. Eu vou pra academia amanhã, eu vou atender umas coisas online que eu tenho que fazer e vai ser quase normal, só não vai estar todo mundo aqui na clínica. A gente, quando tem que parar, a gente se programa e para, né? Sim. Para depois voltar. Mas não tem um calendário específico aí que a gente siga, né? Porque, acho que, sei lá, se eu fui empregado em alguma vez, eu acho que foi quando dava aula na faculdade, e aí tinha, né, essas férias no meio de ano, no final de ano, tinha lá os recessos para fazer isso. Boa noite, pessoal que está entrando aqui com a gente. A Mônica. A Mônica que está escrito Mônia, aí já me complica, Mônica. Pelo amor de Deus, arruma isso aí. Não dá. Mas eu entendo que na hora que a gente vai escrever os nomes, né, no Insta sempre tem essa dificuldade. Fá, vamos aí falar de inimigos. Você tem inimigos, Fá? Sabe que eu passei o dia todo pensando nisso. Porque eu sabia que você ia me fazer essa pergunta, né? Inimigos, pessoas, eu não tenho. Pelo menos se eu tenho, não conheço. Se alguém que assumir o inimigo se apresentou. Mas existem outros inimigos, né? Sim. De repente, aquele que a gente vê no espelho, assim, também, né? Sim, tem alguns. Justamente, eu deixei o tema aberto, porque realmente é para ficar aberto, que grande parte desses inimigos, até como foram as respostas, né, na caixinha de pergunta que foi colocada lá,
Vem disso. A maioria dos inimigos as pessoas colocaram como inimigos internos, né? Certo. Inimigos próximos, tipo, a balança é minha inimiga, né? É, o medo de algo, a minha Uhum. ansiedade, ou algo nesse sentido. Mas também tiveram pessoas que responderam, minha vizinha é minha inimiga, meu vizinho é Sim, meu inimigo, eu tenho lá no trabalho alguém que vira e mexe, passa a perna em mim, sabe? sim, a gente teve essas respostas também. Tem essa situação que sempre acontece. Mas é legal a gente olhar para isso, ainda mais uma semana atípica, daqui a pouco a gente comenta sobre isso, Uhum. sobre os últimos acontecimentos, mas para entender o que são realmente esses inimigos, né, como a gente vai lidar com essa sensação desconfortável e talvez o porquê que eles estão aparecendo tanto, né, na Uhum. nossa vida, né, e dar o espaço devido a cada um. Mas a ideia, como sempre aqui no Conversa Plena, é levar ali um bate-papo mais tranquilo, mais sossegado, para que a gente tire algumas conclusões próprias, abra possibilidades para outros entendimentos, e Uhum. aí cada um com a sua responsabilidade, principalmente porque quem assiste as nossas lives normalmente são adultos, né? Então, que cada um possa assumir a sua responsabilidade pelas suas ações e fazer o seu melhor. E tá tudo Aí, bem, né? aí. Seja o que você for fazer, tá o seu melhor. Mas eu queria começar, Fátima, falando com essa história do inimigo, o inimigo mesmo, naquele inimigo tradicional, né? Que é normalmente alguém que a Uhum. gente aponta como se, e aí não quer dizer que não faça isso, mas como se estivesse fazendo algo contra mim, Certo. né? E dentro dos atendimentos, a gente fala bastante aqui, né? Dos atendimentos que acontecem na plena, com a reprogramação biológica, com hipnose, vira e mexe, algum inimigo é apontado. Ou é um marido, um ex-marido, um ex-namorado, ou Uhum. uma mãe, ou é um pai, ou é um Uma chefe, sogra. né? É uma sogra, tem bastante disso. Então, às vezes a gente vai apontar isso como sendo o Uhum. causador da minha dor. E com isso a gente poderia traduzir, né? Ele é meu inimigo, é uma pessoa que está fazendo algo contra a minha pessoa. Ainda que as pessoas não falem assim de Essa pessoas mais palavra, né? próximas, ela é uma inimiga, mas a gente até poderia traduzir um pouco dessa forma. Mas no começo a gente pode colocar o quê? Todo inimigo nasce de uma discordância, Certo. né? Nasce de uma forma diferente de pensar que a sua, né? E a sensação que vai gerar em você, ela acaba levando essa sensação de que o outro é o inimigo, que ele está contra Sim. mim. Hoje, né, nessa história essa dicotomia de política, né? Essa polaridade desse ou daquele, e o que acontece no futebol, que acontece em alguns esportes, que acontece no salão de beleza, para quem Sim. acha que o cabelo liso é mais bonito, não, o cabelo encaracolado é mais bonito, sei lá, né? Essa história. Na verdade, o que se discute quando alguém discorda de você, e aí começa, né, essa história da sensação do inimigo, não é aquilo que está certo, que está errado. No fundo, né, o que traz de sensação essa discordância é eu vou ficar de fora, eu não vou pertencer a algo. Certo. Se eu não concordar com você, ou se você não concordar comigo, a sensação é que a gente não vai estar junto. E aí, se eu não estou junto, eu estou separado. Se eu estou separado, isso vai trazer um desconforto para mim. Certo. Então, eu acho que toda inimizade, ela nasce dessa sensação, né? Nasce de, eu não concordo com você, eu penso de forma diferente, e se você quer ficar junto de mim, eu quero ficar junto com você, nós temos que pensar da mesma forma. E isso é Até é comum. ridículo. Sim, eu ia falar que é comum a gente ouvir histórias. Como você falou, talvez a pessoa não fale inimigo e nem inimizade, mas de falar Sim, que perdeu amizades por não sim, concordar. É muito comum. nossa, Política, por sim. exemplo, muito comum. A gente pode trazer. Eu coloquei o inimigo para ficar um tema mais forte, né? Sim, E às vezes alguns realmente se colocam como se inimigo. tornam até. Mas mas a gente pensar justamente porque pensam de forma diferente. Vamos pensar nas Certo. principais guerras que nós temos hoje em andamento no mundo, tá aí Israel,
e a Palestina lá, com todos os foguetes e todas as explosões que sempre aconteceram e continuam acontecendo, basicamente, novamente entra nisso. Eu não concordo, eu discordo da sua visão, discordo do que é qualquer figura religiosa, né, e sagrada para você, e para isso eu me sinto fora também. E dentro de vamos dizer assim, nossos princípios básicos animais, ficar fora do bando é muito ruim. É muito ruim, né? Então, vamos começar com essa história de que toda vez que alguém discorda de você, a sensação que você tem é que talvez ela não possa estar junto, ou você não pode mais estar junto com ela. E isso vai gerar um grande incômodo. E aí, Fá, continuando nesses processos, até falando assim um pouco da neurociência, do que traz aí de observações sobre o ser humano, nós somos naturalmente violentos. Escuta essa palavra, nós somos naturalmente violentos. Até porque a violência era uma maneira de conseguir conquistar o seu território antes que a palavra tivesse uma força. Né? Então, o grito, a força, a briga, qualquer tipo de intimidação que a gente possa colocar junto ao outro, era a forma de tentar manter o seu território, sua segurança, né? De proteger referente a isso. Então, nós somos naturalmente violentos. O que possibilita a gente controlar isso é a gente saber disso. Se eu sei que nós somos naturalmente violentos, eu sei que eu também posso controlar isso. Certo. Eu posso fazer formas diferentes para esse processo. E uma das maneiras de fazer isso é através da fala, da comunicação. Mas na hora de se comunicar, né, se você não perceber, você também acaba fazendo uma comunicação violenta. Violenta também. Você vai lá e assim, vamos voltar na discordância. Eu conheço uma maneira, eu conheço um jeito, eu conheço uma forma. E se você não faz dessa maneira, eu vou brigar com você. Eu vou colocar isso, né, de uma forma totalmente diferente. E aí não vou concordar, e vou querer que você faça de uma forma exatamente como a minha. E aí, por mais que, né, lá no fundo a gente saiba que as pessoas tenham ideias, pensamentos, né, percepções diferentes, vai me incomodar quando você faz diferente de mim, quando você não concorda, quando você não faz aquilo que eu quero. E aí a tendência vamos pro cascudo? Vamos pro castigo? Vamos, né? Vamos pra violência? Porque se não é desse jeito que que eu quero, vai ter que ser do meu jeito. E aí, se eu não consigo convencer na palavra, eu vou convencer de uma outra forma. E aí entra, né? A gente quer tentar mudar alguém para conseguir fazer do jeito que a gente quer. A gente sempre tenta assim, não, mas não é assim. Não é. Dificilmente você vai escutar assim, ó, como seria para você? Já pensou dessa outra forma? Né? E se fosse assim, como você se sentiria? Né? Não que eu tenha que mudar isso, mas é só para apresentar uma outra possibilidade. Porque assim a gente... Opa, peraí, eu não tinha pensado nisso, não tinha pensado dessa forma, justamente. E não é porque você não pensou que não pode pensar. Mas se você só olha para uma maneira, vai ter novamente isso. Então, esse julgar nosso, esse nascer através e crescer através de julgamento, faz parte da nossa natureza. Eu sinto dor, eu vou julgar que isso está fazendo mal para mim. Eu sinto incômodo, eu vou julgar que, de alguma forma, se tem alguém que fez esse incômodo, a partir daquele momento ele é um inimigo. Certo. E tem incômodos, logicamente, que, né, como a própria natureza diz, vai te fazer mal ao ponto de você espernear, de lutar, de mostrar os dentes para tentar se proteger. Tem outros que não são tão necessários porque esse incômodo vem de pessoas que querem seu bem. Né? Que a intenção é boa, mas a maneira que faz, como faz, acaba tendo resultados que não são tão legais, né?
Isso tá acendendo aqui uma lampadinha quando a gente fala de criança, né? Sobre bater em criança, sobre colocar de castigo. Eu sempre tenho a sensação, não sei se todo mundo fala que eu sou uma defensora das crianças, mas eu penso, poxa, o adulto da história bate. O que Sim. você espera, né? Do comportamento de quem, do comportamento infantil. Para mim é uma incoerência sempre isso. Mas bate por quê, Fá? Porque eu não Não consigo convenceu a outra palavra. maneira. Eu não consigo convencer a fazer do jeito que eu quero, ou eu nem Não consigo me sei, explicar entendo. sobre isso. Porque, vamos pensar assim, ó. Eu gosto muito dos animais, né? Eu tenho cachorro em casa. Como é que a minha cachorra, quando tinha 8 filhotes, fazia para controlar os 8 filhotes? Sim. Rosnava, né? Mostrava os dentes. E ela não agredia ao ponto de machucar. Uhum. Apesar que podia machucar, mas ela não fazia isso. Mas ela fazia, era a maneira que ela sabia. Né? Ou até mesmo para um gestual. Né? Mas se gestual fosse muito fanfarrão, né? Os Ele não filhotes ia não davam nem entender. bola. Então assim, essa era a maneira que a gente tinha de comunicação. Depois a gente começou a utilizar a fala. Mas aí eu não sou letrado. Eu não sou curto, como eu disse, eu não sou culto. Né? E talvez eu não tenha tido a oportunidade de ver diversas maneiras diferentes de Claro. tentar resolver, mesmo através da palavra, o mesmo problema. E aí, a partir do momento que você faz isso, não consegue, né? Você pede de uma forma que você sabe, não consegue, a progressão vai ser gritar, né? Aumentar o Rosnar, volume, gritar né? tudo até chegar a morder, até chegar a fazer isso. E realmente vem à tona, né? Uma emoção. Essa emoção é demonstrada através do seu corpo de batimento cardíaco acelerado, de cabeça esquenta, né? E isso gera uma interpretação dessa emoção que, por exemplo, a gente pode chamar de sentimento. Uhum. E aí esse sentimento pode ser, eu vou identificar isso talvez como raiva, né? Como medo, como o que for, e aí eu vou colocar tudo isso para fora. Então, essa sensação de impotência, de incapacidade, de que não vai perceber, não vai pertencer, que vai ficar de fora, né, que não vai satisfazer alguma necessidade que é minha, vai levar a gente a ter essa sensação. Nossa, agora é meu inimigo. E criança fala muito isso, né? Tô de mal, Não sou né? mais seu Tô de amigo. mal, não sou mais seu amigo agora, não. Ela é terrível. Eu lembro muito bem de situações onde crianças que não se comportavam, né, como todo mundo quer que se comporte na escola, e tinham atitudes talvez agressivas, como brigavam, alguma coisa nesse sentido lá no colégio, né, que as próprias mães dos outros filhos, nossa, essa criança não presta, você não pode chegar perto disso, entendeu? Fulaninho. E assim, já passa para o julgamento sem olhar para os fatos. Uhum. Uma coisa é o fato, outra coisa é eu achar o porquê que você fez isso. Eu não sei. Eu não sei por que você fez isso. Existe um fato. A criança foi lá e mordeu a outra, por exemplo. Tá bom. Agora, a gente já tende a não falar o fato, a falar a interpretação que eles têm do fato. Certo. Aquela criança é má, ela mordeu a outra, ela fez isso porque é uma criança mal educada. Então, mas peraí, já está indo para um julgamento. Você está indo para o conceito, já está indo para lá para trás, em vez de falar somente o fato. Não, o que aconteceu foi que a criança mordeu, mas, né? O que nós podemos fazer no primeiro momento para que isso não aconteça? Afastar uma criança da outra ali para isso. Depois, o que será que está acontecendo para essa criança ter que Uhum. morder a outra? Será que realmente ela é uma inimiga? Ela veio ali, né, de É um perdão manhã, cruel. tá. Da mesma forma, Fá, acontece no nosso dia a dia com aqueles que a gente acha que começam a achar que são os nossos inimigos, né? E aí eles ficam, de alguma forma, a gente acaba colocando essa interpretação, esse julgamento, né? Essa maldade dentro desse processo. E esquece de assumir ou olhar para aquilo que é a nossa parte, aquilo que a gente pode controlar, porque o do outro a gente realmente não controla.
e às vezes vai precisar de uma força extra, de organização, né, de respeito para poder fazer tudo isso. Fá, vamos falar aqui rapidinho do acontecido essa semana. A gente conversando ali, fomos surpreendidos na segunda-feira por uma invasão, até por isso que veio a ideia do inimigo. Certo. A invasão do inimigo que veio para prejudicar, né, que veio para causar transtorno, dor e tudo isso, porque são pessoas do mal e isso, aquilo, né? Conta um pouquinho rapidamente pra gente o que aconteceu nesse final de semana. Foi arrombada de domingo para segunda. E, claro, levaram algumas coisas nossas aqui, bagunçaram absolutamente tudo que tinha aqui. Não tinha nenhuma gaveta com nada dentro, assim, nenhum armário com nada. E saíram, né? Quando eu cheguei na segunda pela manhã, tava aqui aquele cenário de tornado, assim. E a sensação, sabe que eu tava te ouvindo no começo da live, se você já me conhece há um tempo, normalmente eu não sou, assim, o meu primeiro impulso não é, assim, de grito ou de eu te pego, mas, cara, porque eu nunca tinha passado por isso antes também, né? Sim. É uma sensação de bem essa, tipo, vem aqui que eu vou te esganar. Tipo, você age como um animal no seu território mesmo, assim. Que literalmente foi invadido, que levaram coisas suas. É um instinto de proteger aquilo que é seu, né? Enfim. Não sei, óbvio, graças a Deus não estava ninguém aqui também. Então, não sei, talvez se a pessoa estivesse, talvez fosse diferente, sentisse mais medo do que desse impulso, mas, de fato, é uma emoção que, por exemplo, eu não conhecia em mim mesma, sabe? Essa coisa mais agressiva, mais animal, realmente, da situação. Sim. Nossa, né? Vem toda uma história, né? De, no mínimo, sensação de injustiça, né? Eu me esforço tanto. Não, por que a pessoa... Poxa, por que entrou aqui, né? A gente só trabalha, não. Tá. Ele tá trabalhando, talvez, né? Do ponto de vista dele, enfim. Sim. E aqui a gente pode ficar tranquilo que a gente não vai defender nenhum ato né, que não tenha que ser assumida a sua responsabilidade. Pelo contrário, a gente vive numa sociedade que tem capacidade, como a gente está falando, de perceber que é naturalmente violenta, só que nós somos quase os únicos animais que percebem isso, que sabem que são violentos, e por isso a gente tem capacidade de agir sobre esse processo. Mas a gente só vai agir sobre esse processo quando a gente deixa de ser aquele animal mais violento e usa essa capacidade racional. Mas o que eu queria chamar a atenção, então, né, primeiro, nas pessoas que vão assistir, estão assistindo essa live, primeiro que fazer assim, mas como você apoia alguém que, de alguma forma, a gente vai falar aqui, em parte, sofreu com esse tipo de agressão, vamos dizer assim, né, que foi vítima, em partes, né, dessa agressão, desse processo. Apoiando, principalmente quando as ações, os atos dessas pessoas que sofreram são bons, apoiando naquilo que ela faz. Então, se você está assistindo essa live, você pode pegar essa live e mandar para alguém. Você pode entrar no conteúdo da Plena ou aqui no Alex Terapias, mandar para alguém esse conteúdo, ajudando pessoas que estão fazendo atos bons no sentido de que são equilibrados com a sociedade, ajudando pessoas na sociedade e mostrando para outras pessoas esses atos. Talvez, se as outras pessoas precisarem dos serviços, desses atos, dessas funções que cada um está fazendo aqui, é assim que a gente ajuda, né? Transmitindo aquilo que é bom. Porque para dar ibope para aquilo que não presta, já está cheio de emissora fazendo isso. Sim, sem dúvida. Já está cheio de emissora fazendo isso, já até de criticar, de condenar, de fazendo isso. Não, tá bom. Se a gente começasse a fazer essa campanha agora mais de mostrar aquilo que está dando certo, das pessoas que estão realmente batalhando, ajudando, muito mais do que aquilo que está dando errado. É assim que você ajuda, tá? Então, se você está assistindo essa live agora, faça isso depois, não custa nada e vai ajudar muito. Assim como se isso virar uma corrente, nas suas ações as pessoas vão começar a fazer isso, né? Vão começar
a reconhecer aquilo que você faz e dar reconhecimento para frente através dessas ações. Agora, ficar reconhecendo só coisa que não vai contribuir, acaba não ajudando em nada, né? Uhum. Mas, Fá, eu separei aqui algumas ideias, algumas situações para que as pessoas pensassem, né? A gente já começou a live falando isso, nessa questão dos inimigos, né? Que olhar que a gente pode ter para isso que acontece quando acontece? Pode ser um assalto, como aconteceu aí, que na verdade é um furto, né? Força, Eu acho que chama um furto. roubo. Assalto, acho que tem que ter uma pessoa junto. Junto. Mas é um furto. Ou pode ser naquilo que a gente estava falando, né? Tem uma pessoa que não concorda comigo e tem ações que são em discordância com aquilo que eu penso, né? Como é que a gente pode olhar para isso? Como é que a gente pode sentir esse processo e, ao mesmo tempo, evitar que isso continue, evitar as ações que dão continuidade para reações mais fortes ainda, Uhum. né? E aí todo mundo conseguir ganhar ou ficar bem com essa história. A primeira coisa aqui, eu vou usar, né, o nome do Bert Hellinger. Obrigado, Josi. Eu sei que você já faz bastante esse tipo de compartilhamento aí das nossas lives, né, com o pessoal. E agradeço, recebo aí o seu reconhecimento. E se for leve para você, continua fazendo isso, que a gente fica muito contente, tá? Sim. O Bert Hellinger fala assim, a primeira coisa que você tem que olhar, né, quando você passa por uma situação dessa, quando você olha para um inimigo que você interpretou, a primeira coisa que tem que fazer, você tem que ter respeito por isso. Você tem que respeitar. E o que é respeitar? Não estou dizendo, vou falar aqui novamente, que ações de responsabilidade não têm que ser tomadas. Claro. Mas respeitar lembra do julgar? O julgar leva para um nível que você não sabe. O fato entrou, destruiu, bagunçou. Bagunçou, acho que é até meio estranho falar bagunçou, porque ninguém vai aí para bagunçar nada. Todo mundo vai procurar alguma coisa que lhe é interessante, né? O bagunçar já é a nossa sensação, né? Mas dar respeito e um certo valor àquilo que o outro está fazendo. Por quê? Porque ele está a serviço de algo. Uhum. A gente pensa, às vezes, só naquela pessoa, só naquele indivíduo que fez. Mas ele está a serviço de um algo maior. Ele está a serviço de uma situação maior. E quando eu falo esse algo maior, eu não estou dizendo que esse algo maior é bom ou é ruim. Certo. Mas é um algo maior, né? Ele está em relação, ele está num movimento, numa força de algo que está mexendo para que isso aconteça. E a gente sabe que ultimamente a gente vem passando por uma série de dificuldades no país, né? E que tem gente que vai sentir mais, vai sofrer mais, e não justifica você ter ações que podem ser, como consequência, né, danosas para uma série de pessoas, mas é o que a gente está falando no começo da live. Tá bom, aperta o calo do seu sapato, é para onde você vai? Uhum. Até onde você vai conseguir suportar tudo isso se nós somos naturalmente violentos? Né? Você discute por causa do juiz que deu um cartão vermelho para um cara que expulsou ele do campo. Imagina, na novela que você assiste, você briga com aquele vilão ou com a vilã, né, que ele fez isso e fez aquilo. Imagina, né? Tem história de atores, né, que sofrem bullying, xingamentos, enfim, na rua. Que apanham na rua, né? Da novela. E aí, assim, então quando ele fala isso, ele fala para respeitar que, de alguma forma, aquilo que aconteceu, ele está, por trás daquilo tem um algo maior. Tem um algo que está, de alguma forma, representando tudo isso. E essa pessoa está meio a serviço desse processo todo. E a gente vê, né, quando uma sociedade está bem desorganizada, quando existe uma série de discordâncias de ações em relação a isso, vão acontecer essas situações. Vão acontecer esses desentendimentos, vão acontecer ações que não são as melhores, que não são as corretas a serem feitas no sentido, né, que vão trazer melhores resultados, porém, através dessas ações é que começaram a se criar comitês, entendimento, ONGs, conversas para que se melhore isso. É aí que a gente chega em forma de decisão. Então, sair daquele mundinho que a gente sabe que é só nosso, né, e olhar para um mundo maiorzão, né? Falar, poxa, né? Olha, o negócio talvez, né, tá meio feio mesmo, ou tem algum movimento maior, porque isso está acontecendo com uma maior frequência.
Até porque, Fá, a nossa resistência contra esse inimigo, contra essa situação, só eleva a força do inimigo. Sim. Só deixa o inimigo mais forte. Nossa, essa balança é terrível. Que toda vez que eu subo, ela mostra, tá, nossa, eu tô dando uma força para uma balança que não existe nela. Certo. Né? Eu tô dando um poder para o outro que não existe nele. Ele não tem esse poder todo. Então, quanto mais eu resisto isso que aconteceu, pior é. Agora a gente vai tomar providências e vai, né, se proteger e vai querer criar situações para isso. Mas a primeira coisa é entender essa história. Ele está a serviço. E quanto mais você briga com isso, mais força você está dando. Mais ibope você está dando para esse processo. Faz sentido, Fá? Com certeza. Com certeza. Então tá. Então já vamos no meio caminho andado, né? Aí depois a gente vai falar como a gente vai olhar para isso pra gente. Mas vamos no passo a passo aqui. Outra coisa que eu separei aqui, que o Hellinger fala, é assim, ó. Quando você se opõe a algo, alguma situação que acontece, você está estimulando de alguma maneira uma forma de você olhar mais para você mesmo. Então, lembra da nossa conversa? Logo na segunda ali, né? Batendo papo. Nossa, então, olha, eu não guardo as minhas coisas na nuvem, eu não salvo meus trabalhos não sei aonde, não tá isso, fica tudo isso. E de alguma forma eu posso melhorar isso. Eu posso trazer uma melhora para aquilo. Ou quando eu estou me opondo a uma situação que aconteceu, eu vou tentar reforçar, eu vou lapidar mais ainda o meu ponto de vista. Então, se eu chego para você e falo assim, Fá, não, ó, as emoções fazem influência no corpo. Aí você fala, não fazem. Mas como assim não faz? Não faz, eu não acredito que faz. Aí o que eu vou começar a fazer? Não, mas ó, eu estudei, olha, o esquema, eu vou começar a criar uma série de coisas que me dê cada vez mais base, talvez aí eu desenvolva melhor ainda aquilo que eu estou fazendo. Certo. Eu torno aquela minha opinião, talvez com mais base, com mais segurança, eu vou atrás de mais aspectos que possam trazer essa sensação de que, nossa, o que eu estou fazendo é algo bom, mas para eu conseguir mostrar para você o que é isso, talvez eu tenha que me aprimorar mais. Eu tenho que buscar mais recursos, eu tenho que desenvolver mais isso. E a gente acaba ficando melhor. Sim. Então, quer dizer, olha que legal, né? Um fato que acontece com a gente, uma oposição que a gente tem, normalmente nos faz buscar mais recursos. Batalhar mais, e nesse batalhar, se você não ficar preso só a revolta, você se desenvolve mais ainda, de uma forma melhor ainda. Com certeza. De fato, conosco, por exemplo, é isso que está acontecendo já. Algumas coisas já estão melhores do que estavam sexta-feira. Não, então, justamente, é aquilo que, né, que todo desconforto que é causado com a gente acaba levando. A gente vai lá e trabalha e lapida e vê o que está bom, o que não está. Como dizer assim, observa aquilo que é mais valioso na sua vida, né? Foi o que todo mundo falou, oh, que bom que não estavam aí pessoas para ter algum tipo de sofrimento maior. Referente a isso. Então você começa, né, a verificar e a validar os valores que você tem na vida, né? A prestar mais atenção em relação a algumas coisas. E então você vai se desenvolver mais. Você vai melhorar aquilo que você está fazendo. Né? Agora, isso tem que ter consciência, porque, vamos dizer, do outro lado, né, também vai ter um aprimoramento. Né? Para quem está fazendo uma coisa que teoricamente não vai contribuir com a sociedade, também vai ter um aprimoramento. Mas aí calma, que vocês vão entender onde vai chegar, porque dá a impressão que a gente está defendendo más ações, e não é isso. Não é isso. E a terceira observação que ele faz com isso, e aí fecha um pouco esse olhar, ele fala assim, ó, a hostilidade nunca está sozinha. Ela sempre vem, ela é aumentada, né? Ela é amplificada pela quantidade, né? E pela finalidade.
Então, a hostilidade nunca está sozinha. Ela sempre é aumentada pela quantidade de força, de energia, de hostilidade que vem e pela finalidade. Mas o que fica de tudo isso, o que vai durar após isso, é o que é essencial. É isso que vai durar. Não vai durar aquilo que não é essencial. Não vai durar o desequilíbrio para o lado ruim, principalmente. O que vai durar é o essencial. Então, é aquilo que a gente estava falando. Grandes perturbações, e quanto mais hostilidade, né, mais dor, mais movimento vai acontecer, vão fazer, né, com que venham mudanças. E o que vai mudar e o que vai ficar são coisas essenciais. Que normalmente são as boas ações. É aquilo que é equilibrado, é aquilo que é necessário para que o sistema se mantenha. E o sistema envolve todo mundo, toda uma sociedade. Sim. A sociedade, ninguém consegue ficar na guerra o tempo inteiro. Ninguém consegue ficar no desequilíbrio o tempo inteiro. Porque isso não é essencial para a vida. A autopreservação não pode ser maior do que a preservação de todos. Da espécie. Se eu ficar só tentando para mim, todo mundo só pensando para mim, todo mundo tá ferrado. Porque eu vou sempre matar o outro, eu vou sempre pegar do outro, eu vou sempre tirar do outro, e de repente o sistema tudo cai. Então isso não é essencial. Então o que vai durar é aquilo que é o essencial. Então mesmo em sociedades, né, em países que estão aí em guerra há tantos anos, você vê que eles não conseguem ficar em guerras O constantes. tempo todo. Porque o essencial é a vida. O essencial é a continuidade da vida. E por mais que você tenha uma força, uma quantidade de pessoas que possam potencializar essa hostilidade em algum momento, o que vai perdurar é aquilo que precisa acontecer, aquilo que precisa acontecer para o sistema entrar em equilíbrio. Entendido. E aí a gente começa a perceber o quanto as ações positivas trazem para a gente muito mais conforto, muito mais, vamos dizer assim, uma sensação de esperança, de que sim, tem possibilidades para que a gente consiga chegar nesse equilíbrio tão desejado e começar, por exemplo, a usufruir de tudo isso. Só que a gente vai estar aprendendo ainda. Não está aprendendo que não adianta eu ter um carro de 300 mil reais, né, e o outro não ter o que comer. A gente está aprendendo que a gente tem que organizar uma sociedade de uma maneira que possa ter, né, as suas ascensões básicas, os seus acessos básicos, né, de uma forma maior possível. E que o excesso, o supérfluo, isso não pode ser o padrão. Ele tem que ser o fruto de algo que claramente todos que têm uma base, né, possam chegar conforme os esforços e o que eles acham que desejam chegar. E para isso a gente vai passar por altos e baixos, vai passar por movimentos, por hostilidades, por situações onde trazem para a gente essas sensações de desconforto, não tenha dúvida, mas em busca do equilíbrio. Filosófico, né? Super, nossa, hoje, né? Mas muito, muito verdadeiro, né? Se a gente fizer uma análise assim, bem rápida até da história. Sim. Da história da humanidade, não é nem de um país ou de uma cidade. Chegamos onde chegamos assim, né? Estamos aí. Dessa maneira. E estamos melhores. Sem E dúvida. estamos melhores. Aí, o legal é a gente olhar para aquilo que diz respeito a gente, como indivíduo, né? A nossa própria história. A gente não fez isso aí, e talvez nem precise fazer, porque a gente não pode colocar todas as ações que acontecem com um peso muito significativo, porque às vezes elas não têm esse peso. Não é tudo isso. Né? A gente não pode colocar isso. Mas vamos pensar assim. Eu sempre sou assaltada. Sempre acontece um furto nisso. Sempre acontece alguma coisa que atrapalha algo que eu possa continuar em relação à minha vida, meu sucesso, algo nesse sentido. Aí vale a pena a gente olhar, opa, por que comigo? Por que tem acontecido de uma forma repetitiva comigo? Não é o caso de vocês. Não. Como eu falei, eu acho que talvez não precisa
não precise olhar para isso com uma delicadeza maior, uma atenção maior. Mas se isso começa a, né, acontecer de uma forma repetitiva, mas por que comigo? Né, o que eu tenho dentro da minha história, da minha vida, né, do meu sistema, que precisa ser olhado para esse processo, né, para essa situação ao qual foi excluído. E a gente entra nos processos de exclusão sobre o que foi feito, sobre o ato, mas dando julgamento. Tipo, é óbvio que se lá atrás alguma família foi assaltada, amarrada, violentada, a sensação de desconforto com tudo isso vai ser grande. Mas aí o que eu estou fazendo, né? Eu pego de um ato e eu transformo num julgamento. Aconteceu esse ato? Aconteceu. É um fato. Tá? A pessoa que cometeu esse crime, vamos dizer assim, ela tem responsabilidade por isso. Agora, eu julgá-la pelo que fez, sem entender nada da história do que está acontecendo lá, e do porquê para a minha vida isso foi atraído, né, pelas minhas responsabilidades. O que é responsabilidade? Por histórias que facilitam isso acontecer para fazer alguma mudança nesse sistema. Aí eu já estou excluindo essa pessoa, excluindo essa participação de alguém que veio para sua vida e ela vai ter uma função com isso. Certo. E ela merece um espaço. Ela merece um olhar. Né? E um olhar de entendimento, mesmo que essa pessoa tenha que assumir as suas responsabilidades. Não estou dizendo que não tenha, mas ela merece um olhar. Porque se ela apareceu é porque tem alguma uma história sua que necessita disso. É tipo assim, ó, eu quero esquecer aquele ex-namorado. Eu nunca mais quero ver ele na vida. Ué, mas peraí. Por quê? Por que você está pensando isso? Por causa de um momento de dor? E o que esse momento de dor pode ter possibilitado de mudança na sua vida, né? Dentro de um desarranjo, um desequilíbrio que estava acontecendo? Não estou dizendo que os atos que ele fez, talvez tenham sido atos bons, né? Que tenham sido atos louváveis. Não, se foram reprovados, ele tem responsabilidade sobre isso. Muito bem, ponto. O porquê que ele fez isso? O porquê que você permitiu fazer isso? O porquê que você atraiu essa história? Aí eu não sei, porque eu tenho que parar, olhar e não julgar. E só listar o fato, né? Aconteceu isso e ponto, acabou. Tipo, tem uma história do Marshall Rosenberg lá, que é o da comunicação não violenta, tem um videozinho dele que ele fala assim, eu perguntei para um grupo de professores por que eles não gostavam do diretor do colégio. Aí um falou assim, porque ele tem a boca muito grande. Como? Ele tem uma boca muito grande, fala demais. Não perguntei para você julgar. Eu falei, o que ele faz que incomoda vocês, né? Qual é o fato que atrapalha o funcionamento? Né? Não, porque ele sempre fala demais, conta umas histórias e... Não, então, você está novamente julgando aquilo que ele faz. Não, e simplesmente você poderia falar, toda vez que a gente abre um tema, ele pega esse tema e abre uma história sempre ruim atrás desse tema, né? E isso atrapalha o andamento da reunião. Esse é um fato. Esse é um fato. Agora, o porquê que ele faz isso? Não, porque ele é bocudo. Porque ele fala demais. Porque eu já estou julgando, já estou dando uma interpretação diferente para isso. Não. E aí eu dou o espaço, no caso, para esse ex-namorado, né, para essa pessoa, que ele merece. Ele entrou na minha vida, né, ele fez parte de relações comigo, e ele sempre vai estar na minha memória como essa relação. Beleza. Agora, eu não vou excluí-lo por causa disso. Porque se eu excluir alguém que, por minha permissão, por permissão do meu sistema, entrou junto comigo, eu estou forçando alguém vir de novo para que eu olhe para essa história. E acontece muito isso, Fábio. Muito isso. Eu lembro de uma história, eu não sei se é verídica, porque eu não vi com meus olhos, mas de uma namoradinha que eu terminei, né? E aí ela, tipo, diz o meu colega que ela foi para se jogar embaixo do ônibus. Eu achei que era exagero, né? E numa das constelações que eu fiz para um tema para mim, aparecia uma mulher extremamente revoltada, né? E um pai extremamente revoltado com isso que eu tinha feito.
né? Ó, rapaz. Por um julgamento excessivo que eu tinha feito. E por isso que eu terminei, porque eu julguei que ela estava fazendo algo errado e que não quero mais saber, você não presta, né? Você aí, se apareceu isso. Eu falei, nossa senhora, né? Mas Como tem como ficou poder, né? marcado? Não, vem cá, vamos acolher isso aqui, vem cá, né? Realmente, eu sinto muito, né? Eu senti dor nessa história, eu julguei você, mas é pelo que eu sabia, o que eu sentia, Uhum. e agora eu dou o espaço que você merece dentro aqui, né? E que você tenha total força e capacidade de seguir o seu caminho da sua melhor maneira possível, né? Não quero encrenca, não, pelo contrário, eu quero paz, né? Realmente. Eu vi aqui o que a Jô está falando. Ó, o duro é incluir as pessoas que te fizeram sofrer, porém é necessário. Então, né, José, eu concordo. Tem sofrimentos e sofrimentos, né? Uhum. Tem alguns que não são sofrimentos que a gente precisaria passar, porque a gente permite que o outro faça isso, né? A gente dá força, dá valor, né? E dá poder para o outro que não existe nele. Igual ofensa, né? Você nunca precisaria se ofender com o que alguma pessoa falar para Certo. você. Porque ou é verdade ou não é. Se é verdade, ela está falando a verdade. Se não é verdade, ela não está falando a verdade. Eu estou O me problema ofendendo por dela. quê? É verdade. Eu não tenho. E esses dias eu escutei, né, de uma paciente falando, não, ó, uma tal pessoa falou para não vir aqui, porque, nossa, porque é muito perigoso tudo isso. Aí eu falei, ó, então, né, ou é verdade ou não é, né? Eu sei que não é muito perigoso vir aqui. Eu sei que é tranquilo você estar aqui. Então eu não vou, né, me irritar com isso, porque tá tudo bem. É a interpretação que a pessoa Dela. deu disso, mas eu não tenho que entrar na onda dela. Eu não preciso ter o medo que ela tem, eu não preciso ter o desentendimento que ela talvez tenha do processo, porque não é, para mim, a realidade. Então eu vou me ofender por quê? É verdade. Né? Eu não tenho, né? Não tem essa necessidade, né? Mas realmente é difícil a gente incluir isso, né? E só que eu falo uma coisa, Josi, quem faz isso e quem fez isso colhe frutos muito bons, porque levar mágoa é carregar uma dor, uma sacola o resto da vida sem necessidade. Sem É precisar. como se eu enchesse um saco de batata e a cada situação que eu passo, eu tenho uma batata nova, um peso maior e eu vou arrastando. E eu vou arrastando, daqui a pouco eu não ando. Né? Eu não tenho como, vamos dizer assim, ter benefícios com todo esse processo. Isso não quer dizer que você não vai aprender, você não vai tomar ações para atender às suas necessidades e equilibrar essas relações. Mas também não precisa carregar o tempo inteiro, porque não dá, né? Só vai trazer prejuízo para nossa vida. Isso aí. E aí, Isso Fá, aí. tá quieta hoje, Fá? Tô aqui pensativo, na verdade. Eu sou tão tagarela, né? Ah, Tô meio em câmera lenta, acho que processando as informações. tá chegando, né? Não, mas tem dia que a gente tá mais sossegado mesmo. Mas é. Não, mas eu acho que é porque realmente eu vivi essa situação que é extraordinária. Eu tô tentando fazer a ligação com o que é meu aqui. Como diz, eu não sei quem me falou esse dia, falou assim, eu vou lá é, atualizar o vírus, né? Tomei vacina, tô lá atualizando o vírus. É mais ou menos Né? isso. Então, tipo, né, vamos dar uma atualizada aqui no É mais ou antivírus, né? menos isso. Mais ou menos No isso. sistema para conseguir trazer algo nesse sentido. Tá? E se você quiser guerrear, Fá, como é que sai, né? Também temos a arte da guerra. Eu Tem acho um que livro muito legal, né? Que chama Arte da Guerra mesmo, a do arte da Sun guerra. Tzu. E ele fala, tem uma várias coisas, a gente não quer guerrear, né? Mas ele traz alguns ensinamentos muito legais, que ele fala, tipo, se você quer chegar numa vitória, você tem que estar disposta a pagar o preço. Você tem que estar disposta a arregaçar a manga e fazer o que é necessário para chegar nessa Uhum. vitória, né? Então, sem fazer nada também a gente não consegue. Agora, o fazer alguma coisa não quer dizer que é ir para violência, né? Que é, Certo. que é assim, aumentar aquela hostilidade que eu falei, que é, eu ia falar inflacionar, inflamar, né? Aumentar a dor que você sentiu pelo acontecido,
sem entender que você também faz parte de um algo maior. Sim, sim, sim. Né? Que talvez você só é continuidade de algo que vem acontecendo, e talvez você tá aí a oportunidade de você olhar para isso e falar, nossa, peraí, se aconteceu tantas vezes na minha família isso, é porque talvez tenha alguma coisa errada. O que será que está acontecendo para isso, né, ter essa sensação difícil? Então, mas mesmo assim você vai ter que arregaçar as mangas e falar, eu quero Fazer a sua vencer. parte. E aí você vai ter que pagar o preço, não tem, né? Não tem muita coisa diferente. A outra coisa que ele fala bastante é que nesse caminho tem que ter bastante esperança, paciência e entender que as coisas acontecem em ciclo. E aí ele fala algumas partes assim, nenhum elemento dos 5 elementos é mais predominante do que o outro. Nenhum dos elementos da nossa vida são mais importantes. A água não é mais importante que o ar. A terra não é mais importante, né, que o sol, que o calor. Não tem isso. Né? Todos os elementos são importantes. Então, você dá muito poder para um deles, é cíclico. Você vai perceber que vai ter momento que vai estar mais assim, que vai estar mais para baixo, que vai ter uma maneira de terminar. Tanto que ele fala, as 4 estações, cada um tem seus poderes, as suas forças, mas todas elas terminam, elas não duram para sempre. Sabe Elas que eu li não duram. Não lembro se eu acho que eu li isso, mas eu não vou lembrar em que local agora. E eu achei uma metáfora, não sei, muito, assim, uma figura muito entendível. Dizia que a nossa vida é um pêndulo, né? Que fica fazendo isso. Sim. Então, hora você tá lá embaixo, hora tá lá em cima, hora tá lá em cima do outro lado. Eu achei muito interessante. E a moral da história era, não vai durar para sempre, nem lá em cima, nem lá embaixo, né? Então, regaça a manga aí Tem pra dias fazer que, uma coisa. tem dias que vão ser muito longos. É, E tem dias que vão ser muito curtos. E eles vão ter as mesmas 24 horas. verdade. Né? Então, a gente sabe que tem um ciclo, né? E que, de alguma forma, aprender a respeitar esses ciclos. Aí vem muito da medicina chinesa, né? Tem muito dessa medicina milenar, desse entendimento sobre esses processos que vão em ciclo, começando, terminando e fazendo isso. É entender que não vai dar, como se diz, para estar para sempre lá em cima, né? Você vai ter umas baixas, vai indo, e em cada momento, se você souber aproveitar o melhor que aquele momento pode trazer para você, sempre você vai estar mais forte, sempre você está, né, melhor. E aí ele até termina, no caso da arte da guerra, fala que é no caos que aparecem as oportunidades. Né? É no caos, na perturbação é que aparecem novas possibilidades para que você desenvolva melhor ou ache caminhos que você nem imaginava. Né? Só que aí nesse momento você tem que se encher de força, de energia, de gratidão e não de raiva, de revolta, de resistência, porque isso só prende você ao mesmo ponto. E aí você não sai daquele lugar. Né? Você já viu pessoas que chegam para você e falam assim, como eu atendo muita gente nesse sentido, né, é muito comum. No dia 23 de janeiro de 1989, exatamente às 6 horas da tarde, aquele salafrário me chegou com uma sirigaita em casa. Meu Deus. E assim, é uma coisa que sabe? É uma coisa que está presa e a pessoa não consegue se soltar disso, ela vai arrastando, e ela está só dando poder para quem não tem. Ela só está aumentando aquilo que não é. Então é um inimigo, porque ele foi o homem que destruiu a minha vida. Nossa, e você está aqui falando comigo? Tá, mas como é que você sobreviveu? Então, é porque eu sou uma pessoa muito forte. Então, se você é forte, larga esse homem lá. Pelo amor de Deus. Deixa ele em 83 lá que... Deixa lá em 23 de janeiro de 1989, às 18 horas exatamente. Deixa ele lá. Larga dele. Por que você está dando esse valor tão grande a isso? E aí a pessoa começa, né, a cair em si e fala, puta, é verdade, né? E se você vai aprofundar, você vai entender que todo esse aspecto teve a sua participação, teve a sua responsabilidade, sendo ela consciente ou não, né?
E se você aprender com isso, você está mais forte. Se você chorar, né, você é pego pelo leão. Eu gosto muito da metáfora do leão, do coelhinho e do leão, né? Nenhum coelhinho fica falando pro leão que correu atrás dele. Ele escapou. Por que que você está correndo atrás de mim? Eu vou pegar uma turma, você vai ver. Não, porque se ele ficar pensando Corre. nisso, ele já era comido, já morre. Não, ele achou caminhos, habilidades, destrezas diferentes para conseguir escapar e fazer da vida que é, esse ciclo da vida dele, o melhor possível, né? Então, não tem como ser diferente se você começa a olhar para isso. É bater palma pro caos, vibrar com a dor, ainda que de alguma forma esteja ardendo, né? Não dá para comemorar muito na hora que dói, a gente fica realmente, Sim. né, extremamente emocionado. Mas será que isso realmente é o seu inimigo? Será que essa pessoa que você discorda, será que esse medo que você tem, será que essa ansiedade, essa depressão, né, aquilo que você coloca como o mal na sua vida, realmente é um inimigo? É? Será que ele realmente veio para te prejudicar, para te maltratar? Ou ele está mostrando uma oportunidade para você, né, sentir isso diferente, observar o que está acontecendo e trilhar um caminho melhor ainda? Fica aquela, né, aquela É, interrogação, fica aquela dúvida em relação a isso. Certo, Fábio? super legal. Vou A colocar em live de prática. quarta, né? A live de quarta é tranquila, assim, mais calma, sem Zen, né? revolta. Hoje é que eu tô zen aqui hoje também. Ô, Fá, a gente costuma normalmente ou hipervalorizar, né? Ou supervalorizar nossas intuições que dão certo, Sim. ou supervalorizar nossas intuições que dão errado, Uhum. né? E normalmente a gente pega mais pro que dá errado. A gente dá Sim. mais valor para aquilo que dá errado do que daquilo que dá certo, né? E isso é uma maneira, de alguma forma, de julgar por tudo aquilo que a gente sentiu. Então, normalmente o que dá errado, né, a gente sente mais. E por isso a gente julga Lembra mais ser também. mais importante, ser mais importante, né? Mas a gente não precisa ficar só nesse modelo, né? Esse modelo que nos e nos foi muito útil para chegar até aqui, mas que pode melhorar, né, com essa nossa capacidade de olhar para toda essa, né, essa maneira que a gente fala, né, hoje o homem pensa sobre o que pensa. É. Então a gente pode melhorar fazendo isso, né, então, observando essas sensações, ver o quanto que elas são realmente necessárias e ter um pouco mais de empatia, né, ter um pouco mais, né, daquele olhar que não é empatia total, mas é o olhar qual é a necessidade do outro que não está sendo atendida, como eu posso ajudar isso, né, como eu posso colaborar para que esse desequilíbrio seu na sua necessidade não chegue a um ponto de você fechar os olhos e não olhar mais para ninguém, e perder a empatia Uhum. com todos e com tudo, porque isso leva as pessoas a chegarem a esses atos, né, de violência, de usar a força, né, a brutalidade, para conseguir tentar resolver as suas necessidades não atendidas. Então aí é um tapa na cara nosso aí, né, para que a gente realmente possa crescer como o todo, como Como sociedade, como seres sociedade. humanos, Verdade. e não só como indivíduos, né, porque hoje a gente está um pouco nessa pegada do, nossa, você pode ser milionário, você pode crescer, você pode isso, você pode aquilo, mas a gente precisa que todos, não todos vão no mesmo passo, na mesma velocidade, nada disso, não é isso. Mas que todos tenham o mínimo, né, para que consiga ter as suas necessidades básicas atendidas e não cause grandes desequilíbrios. Né? Uhum. E a face é precisar, pode deixar, Josi, a gente faz uma terapia para fazer. Eu acho que eu tô numa fase de cura já, Jô. Por isso que eu tô lerda aqui. Tô assim, ó. Eu já tô fazendo uma terapia aqui nessa live. Fá, ficou algum tipo, eu esqueci de perguntar para você essa live, nessa correria toda nossa aqui. Ficou alguma pergunta, alguma colocação das caixinhas de pergunta aí da plena? Eu não vi se você anotou, se você Não, colocou. nenhuma foi uma pessoa, tá? Na nossa resposta. Todas Foi foi tudo assim, ansiedade, problema próprio, né? medo, uhum. Essa questão estética, balança,
algo que incomode Uhum. esteticamente. Não foram outras Eu acho que pessoas. ficou tranquilo para entender que seja qual for o seu inimigo, né? Seja Você você pode ter um mesmo ou olhar, outro. pode ter um olhar diferente para isso, porque ele está no mínimo, né? Você tem que respeitar isso que está acontecendo, né? Quanto mais resistência, quanto mais você se opõe a isso, mais você dá força para esse inimigo, né? Você não ganha nada com esse processo. Ao mesmo tempo, quando você olha para isso, você vai correr atrás da melhora sua para conseguir defender aquilo que seria o seu ponto de vista. E você vai crescer, você vai melhorar com esse processo, né? E que de alguma forma o que vai durar nessa história é aquilo que precisa, é o essencial. É aquilo que precisa para melhorar a sua vida, a vida da sua família, a vida do seu sistema, tudo aquilo que está acontecendo. É isso que normalmente vai seguir, né, dentro de todo esse esforço. O resto, estamos aí na chuva para se molhar, estamos aí na vida para viver Ver é isso, né? e vamos aproveitar cada segundo, cada momento, seja ele aparentemente desagradável ou não, Sim. mas para fazer o nosso melhor e muito bem. E vamos lá. A gente, como disse, chama para conversa, né? Chama para consciência e depois é cada um que siga o seu caminho, Bola pra assumindo as frente. suas responsabilidades. Perfeitamente. Certinho, pessoal? Alguma Legal. pergunta aí? Nós chegamos aqui na nossa 1 hora de live. Alguma pergunta? Alguém quer fazer alguma pergunta? Quer colocar? Quer deixar alguma experiência própria aí? Né? Hoje é uma live. Né? Na semana passada nós fizemos uma live muito legal sobre perguntas e respostas para você que está aqui e não Foi viu. muito Né? bacana mesmo. Muito bacana. Entra aqui no Alex Lima Terapia, está lá salvo no IGTV. Tá? Semana que vem já vamos pensar também em um outro tema, né, que você goste. Então, se você está aí assistindo e Se precisar, quiser sugerir de também, né? sugerir, vai lá. Caso você queira um momento especificamente para você, como forma de atendimento, né? E tem aí, né, junto na Plena, os atendimentos, né, que você pode entrar em contato com a Mônica, com a Fabi, com a Simone, e elas vão atender vocês muito bem para poder agendar, utilizando aqui, no meu caso, a reprogramação biológica, da hipnose terapêutica, do Buda, do Osho, de quem for. Quem quiser ajudar. Não. Quem quiser ajudar, ele está aceitando. Não, mas fazendo esse olhar para em cima desse sentimento e às vezes dessas emoções, às vezes perceber que o seu corpo está reagindo de uma forma tão diferente, né, com todos esses processos, tá bom? Isso aí. Eu acho que ficou ok, né, Fá? Eu acho que sim, ninguém perguntou aqui. Deixa eu só conferir. Não. Só para. Acho que é Então, dia 19, né, Alex? Que a gente tem agenda? Deixa eu só olhar que tá com o calendário. ai, Fá, e aí você tem que me olhar, 19, aham. E eu acho que, se eu não me engano, a gente tem um horário disponível. Então, se alguém já estiver querendo marcar, nos chame, né? Pra gente já deixar certinho já reservado. deixa reservado para isso. Pessoal, um grande abraço, gratidão pela Boa presença de noite, vocês. gratidão mais uma Semana que vem vez. está mais. Isso aí, amanhã é feriadão. Tchau, tchau. Até mais.